Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Louvemos ao Senhor nosso Deus, louvemos ao Senhor nosso Pai, pela bondade que hoje Ele derrama sobre nós o dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por derramar sobre mim o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado pela minha vida e obrigado pela vida dos meus. Vamos celebrar a vida, partilhando com alegria o Evangelho. O Evangelho que hoje está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Se você gosta de acompanhar com a sua liturgia diária, abre lá no dia de hoje. Hoje é 17 de janeiro, sexta-feira. Mas, se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, como eu sempre digo, abre lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de alguns dias, tendo entrado de novo em Cafarnaum, espalhou-se a notícia de que Jesus estava em casa. E juntaram-se tantas pessoas que não havia espaço na frente da porta. E Jesus lhes anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiam aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado em cima do lugar onde ele estava. Fizeram um buraco e por ele baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Mas estavam aí sentados alguns dos doutores da lei. Eles pensavam em seus corações: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem perdoa pecados, senão Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim refletiam entre si, disse-lhes: por que vocês pensam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue sua maca e ande? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre a terra, eu lhes digo, falou ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou imediatamente e pegou o leito e saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, que Evangelho maravilhoso! Jesus, que estava em casa, ali em Cafarnaum, estava numa casa em Cafarnaum. Quando descobriram que Jesus estava por ali, todo mundo foi se achegando. Todos aqueles que conheciam e ouviram falar de Jesus foram se achegando. E foi tanta gente que elas entraram, ficaram todas na frente da casa, impossibilitando alguém de passar. 4 amigos que tiveram o coração cheio de compaixão por um outro amigo, que era paralítico, trouxe o paralítico. E vendo que não conseguiriam acessar ali Jesus pela frente da casa, porque era muita gente, eles tiveram a ideia de subir até o lugar mais alto, destelhar e entrar com o paralítico pelo telhado. Meus irmãos, a gente vê o quanto é importante a presença do outro em nossas vidas. O quanto é importante a ação dos nossos amigos, a ação dos nossos irmãos em nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos levar as pessoas a Deus e nós também precisamos nos deixar ser levados a Deus. A minha vida, a sua vida é canal de graça para outras pessoas.
Quantas vezes nós nos encontramos paralíticos, presos pelo pecado, presos pelas coisas que muitas vezes vivemos, e precisamos da ajuda do outro para ser levados até Jesus. Seguimos o exemplo desses 4 homens que não mediram esforços para levar um amigo até Jesus, um amigo paralítico, um amigo que necessitava. É o que Deus nos fala hoje nesse primeiro ponto do Evangelho, que a gente seja sal, que a gente seja luz e leve as pessoas a Deus. Olha o sentido do Evangelho. Que a nossa vida dê um testemunho tão grande que leve o outro a Deus. Muitas vezes não são através de palavras, mas sim pelo nosso testemunho. Que os maridos levem as suas esposas a Deus. Que as esposas levem os seus maridos a Deus. Que os pais levem os seus filhos a Deus. E que os filhos também levem os seus pais a Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nessa vida, nessa dinâmica de vida que o Senhor nos deixou viver, Ele já propõe isso. Que não vivamos só, que não vivamos no egoísmo. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos nos deixar levar para Deus. Quantos de nós estamos muitas vezes aí com dificuldades, precisando de uma palavra? A própria partilha do Evangelho, quando você escuta, quando você ora com ela, você está se deixando ser levado a Deus. Muitas vezes o nosso coração está paralisado pelo pecado. Muitas vezes estamos insensíveis por causa do pecado. Por causa de uma vida que achamos estar vivendo certo. Nos tornamos surdos, cegos, mudos. Porque vamos sendo sufocados pela realidade mundana e a nossa vida espiritual vai sendo morta. Vamos nos tornando paralíticos na fé. E muitas vezes a partilha do Evangelho, um louvor, uma oração. Hoje nós temos muita coisa na internet, oração, louvor, partilha da palavra. Muitas vezes isso nos tira dessa paralisia que o tempo vai nos ocasionando. Esse é o ponto forte do Evangelho. Que a gente seja um desses amigos, leve os outros a Deus, e que quando a gente também estiver paralisado pelo pecado, a gente se deixe ser levado a Jesus. É esse o ponto mais forte desse Evangelho. Jesus, que na ocasião aproveitava também para anunciar e para mostrar aos homens que Ele era Deus. Por isso ele usa naquele momento o termo, seus pecados estão perdoados. Aí ele vê que os doutores da lei falam, mas só Deus perdoa. Ali então ele revela, eu sou Deus. Só Deus tem autoridade para perdoar. Aí Jesus revela, eu sou Deus. Jesus se revela no meio dos homens. Jesus se revela no meio de nós. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos tira da paralisia. Eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a orar comigo sobre a luz desse Evangelho tão bonito, tão rico. Nós te pedimos, Senhor, quantas vezes estamos paralisados pelo pecado? Quantas vezes estamos paralisados pelo desânimo, pela angústia, por nossas dores? Quantas dores muitas vezes vivemos? Quantas desilusões nós vivemos nessa vida? Quantas frustrações? E isso aos poucos vai nos paralisando. Nós te pedimos, Senhor, que este Evangelho nos tire da paralisia. Que a autoridade e a vida que existe sobre esse Evangelho nos leve até Ti, assim como aqueles 4 amigos desceram com aquele paralítico pelo telhado. Tira-nos da paralisia, Senhor. Destrava-nos. Ajuda-nos a levantar, Senhor, e caminhar. Que cada um que ouça o Evangelho hoje possa se levantar. Se levantar da depressão, se levantar da angústia, se levantar do pecado e seguir a Ti. É o que nós pedimos sobre a luz desse Evangelho. Pedimos também, Senhor Jesus, que a gente seja luz, que a gente
Renuncia o egoísmo, Senhor. Ajuda-nos a renunciar ao egoísmo, de querer as coisas só para nós, que a gente seja como um daqueles 4 amigos. Leve o outro até ti. Faça de nós, Senhor, luz. Que resplandeça sobre nós a sua luz, que resplandeça sobre nós a luz da sua face, para que a gente seja como um desses amigos. Leve o outro até ti, Senhor. É o que nós te pedimos sobre a luz, sobre a vida, sobre a autoridade que há neste Evangelho. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O Leigo Fala. Ativa o sininho aí para todos os dias você receber uma nova partilha. Amém? Esse canal que foi criado com um único intuito: falar do Evangelho, partilhar o Evangelho todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa sexta-feira. Deus nos abençoe. Amém.